Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo aqui da Paraíba, entrando aqui no grupo para conversar com vocês sobre um tema que está causando um certo desconforto hoje no seio das igrejas, principalmente no seio ministerial, que é a criação sistemática, né, de convenções. Hoje eu quero conversar com vocês sobre convenções, estes órgãos colegiados que congregam os ministros da igreja, né? Pastores e evangelistas, né? Da igreja. E as pessoas hoje discutem por que está se criando tanta convenção. Porque estados têm 6 convenções, 5 convenções, e no passado só tinha uma convenção por estado, né? Além da convenção geral. Eu quero dizer aos irmãos, primeiro, uma coisa. A convenção, o colegiado convenção, ele é bíblico, ele tem sua gênese na Bíblia, né? O concílio de Jerusalém nada mais era do que uma convenção. Ali tinha assento os apóstolos e os presbíteros, os anciões, né? E o concílio deliberava, traçava as regras, né, deliberativas sobre doutrina da igreja primitiva naquela época, né? Mas o Concílio de Jerusalém ele tinha uma composição, uma conotação ou uma finalidade muito diferente das convenções de hoje. Eu lembro aos irmãos que os nossos pioneiros, os suecos, né, que estiveram aqui fundando a Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e o Gunnar Wingre, ele com o tempo, com o desenvolver das igrejas, a partir de 1932, me parece, eles criaram, juntamente com os pastores brasileiros, uma convenção, né? Me parece que a primeira AGE, ou AGO da Convenção Geral, foi em Natal, no Rio Grande do Norte, lá pelos idos de 1932, né? E eles tinham exatamente como miragem o Concílio de Jerusalém. Mas o que está acontecendo? Hoje, nós estamos vendo as convenções proliferando. Está se criando convenção hoje como se cria associação de bairro, né? Porque isso tem uma gênese também. A gênese da intriga, da briga, do autoritarismo, da falta de submissão e, sobretudo, o problema financeiro e político, o status político. Quero começar dizendo aos irmãos que as convenções, elas são associações. Elas são associações de pastores, né, de ministros. Elas não são igreja, né? Embora delas, como nosso sistema de governo na Assembleia de Deus é episcopal, né, as diretrizes saem da convenção, as diretrizes doutrinárias, como era no Concílio de Jerusalém. Só que as nossas associações, nossas convenções, elas, apesar de regidas pela Constituição e pelo Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 53, né, muitas convenções, elas saem desse prumo. Ou seja, cria-se convenção a partir de uma dissidência, porque as pessoas hoje não sentam mais para conversar, as pessoas hoje não aceitam a opinião das outras, né? Então, quando um ministro fala no plenário convencional, ele é tido como rebelde, ele é tido como mal educado, ele é tido como desacatador, né? Que não é isso. Não é isso o sentido, não é isso o escopo da associação. A associação pressupõe que todos têm o mesmo direito de votar e ser votado. A primeira coisa que se faz, com poucas e honrosas exceções no Brasil, as convenções criam cargos vitalícios de presidente. Ou então, cargos com eleição, mas que ninguém se atreve a concorrer, sob pena de ser perseguido. Eles criam critérios tão a miúdes, critério tão rígido, que inviabiliza a participação de outros candidatos. E eles viram, então, vitalício. E aí eles passam a fazer daquela convenção um trampolim político, né? uma casa de negociação, certo? Onde se consagra aqueles pastores que rezam na cartilha deles, aqueles que não rezam não é consagrado, não tem oportunidade de nada, né? Então, virou-se isso que nós temos aí. E o que é que acontece? A insatisfação dos pastores, que não têm oportunidade de opinar nas convenções. Essas mesas são vitalícias, os membros são vitalícios, alguns, embora tenham no estatuto, como eu já disse, a previsão de eleição, elas são inviabilizadas,
né? E os insatisfeitos com isso, eles saem e fundam outras convenções, né? Se você olhar com isenção, meus amados irmãos, as convenções hoje, elas não são como o Concílio de Jerusalém, né? As convenções hoje não cuidam bem dos pastores jubilados. Os pastores, quando se aposentam, quando se jubilam na convenção, eles simplesmente são esquecidos. As viúvas de pastores jubilados, de ex-pastores, pastores que já foram para a eternidade, né, são mal cuidadas, recebem salários minguados, recebem mixaria de remuneração, certo? Não há, por exemplo, uma isonomia entre o salário dos pastores, né? Pastores de campo pequeno, que dependem da renda da convenção, que dependem do caixa da convenção, ganham misérias, ganham valores insignificantes que não dá nem para sustentar a sua família. Outros que são amigos do poder ganham salários exorbitantes, né? Alguns presidentes de convenção ganham muito mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso está nas internet, está no YouTube da vida, está nos Instagrams, certo? E não é contestado, certo? Porque é inconcebível que o presidente de uma convenção ganhe 200 mil reais. No Brasil, ganhe 150 mil reais. Né? Eu tenho uma informação aqui que tem um que ganha 350 mil reais. Quer dizer, isso é insuportável. Isso é inadmissível, né? Então, isso leva com que as pessoas se rebelem, como eles dizem, né? As pessoas discordam disso e não tem mais ambiente de convívio nessas convenções, eles partem para criar outras convenções, né? Então, nessas convenções anteriores, né? Estou falando isso com cátedra, porque eu fiz estatuto de várias convenções no Brasil, inclusive a nossa aqui na Paraíba, né? A gente cria critérios justos, mas esses critérios não são praticados, eles são esquecidos. E os líderes, eles conquistam uma maioria através de benesses, através de cooptação, né? De forma que não se consegue colocar em prática o estatuto. Tem líder que não olha estatuto, tem líder que não quer saber de estatuto, tem líder que ameaça disciplinar ministro, obreiro, se falar em estatuto, né? Quando o estatuto evidentemente, o porto seguro, ele é o farol de uma associação de obreiros ou de qualquer outra associação. Porque disse aqui para os irmãos, certo? O farol da igreja é a Bíblia, mas o farol da convenção é seu estatuto. É seu estatuto. E muitas vezes, meus amados irmãos, não há observância desse estatuto. Eu diria assim, eu diria até, a maioria das vezes não há de maneira nenhuma observância desse estatuto. As consagrações dessas convenções, na maioria delas, não obedecem critérios os critérios bíblicos, né? Os critérios que São Paulo estabeleceu, que São Paulo sugeriu, né? Não se consagra. Se consagra por interesse, se consagra para quem dá mais dinheiro na igreja, se consagra para quem é amigo do presidente, se consagra a pedido da família pastoral, certo? A pedido de pessoas, quando isso não é bíblico, meus amados irmãos. Isso não tem base bíblica, certo? Essas consagrações por dinheiro é semelhante à venda de indulgência que houve na Igreja Católica, que pipocou a Reforma Protestante. E nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Muitas vezes se consagra muita gente para dar uma conotação de poder. Não, olha, para chegar na Convenção Geral, por exemplo, dizer, olha, eu tenho 2.000 pastores, eu tenho 10.000 pastores, eu tenho 5.000 pastores, e também tem outra finalidade. Eles consagram essa quantidade de pessoas sem critério, sem chamada, né? sem observância dos critérios, dos pré-requisitos bíblicos, né? Eles consagram, muitas vezes, para mostrar ao governador do estado, ao prefeito, que ele é líder de uma grande quantidade de líderes. E isso, meus amados irmãos, perde a qualidade, perde a essência das convenções, certo? A convenção, ela está desnaturada, né? Ela está desidratada, porque não há mais critérios bíblicos para consagrar obreiros, com poucas e honrosas exceções. O critério agora é político, né? E aí tem outra situação deletéria, né? Que está prejudicando profundamente tanto o ministério como a igreja. É a acumulação de presidência.
O presidente, geralmente o presidente da capital, certo? Ele é presidente da convenção. Além do vício da vitaliciedade que eles criam, né, que muitos criam, ele é presidente da igreja e presidente da convenção. Aí é líder absoluto. Há um provérbio antigo que diz que não se deve dar ao homem glória e poder. Quando você dá ao homem glória e poder, você faz dele um absoluto, um ditador. Né? Você verifica, por exemplo, as monarquias constitucionais, o rei não tem poder para nomear um funcionário. Não tem poder para demitir um funcionário público. Mas ele tem poder para dissolver um parlamento corrupto e um primeiro-ministro. Na Inglaterra, por exemplo, se você for em Londres, você vai ver a casa do primeiro-ministro, é uma casa de 6 quartos, uma casa comum, térrea. Certo? E você vê mais na frente o palácio do rei da Inglaterra, né? Porque com todo aquele aparato, com toda aquela glória. Por quê? Porque deu-se ao governo, ao chefe de governo, poder, né? Mas não deu glória. E deu-se ao rei glória e não deu poder. Quando você acumula essas duas coisas, glória e poder, você tem uma ditadura. E com todo respeito, é o que está acontecendo em muitas das nossas convenções da Assembleia de Deus do Brasil, certo? O presidente da igreja da capital é presidente da convenção. E ele vira um absoluto. Ele dá a vida a quem quer, ele mata quem quer, ele tem o dinheiro da convenção, ele tem o dinheiro da igreja, ele não presta conta para ninguém, ele vira um absoluto. E se você for, por exemplo, pedir um esclarecimento, você é um rebelde. Né? Você é um rebelde, certo? Agora, eu quero dizer aos irmãos que esse modelo não é bíblico. Os homens, meus amados irmãos, do passado, eu não vou nem lá na Bíblia, não vou nem no Concílio de Jerusalém agora, eu vou aqui. Os primeiros pastores nossos, primeiros pastores que eram chamados de pastores regionais, certo? Não era essa questão de pastor presidente, hoje é chique, né? Pastor presidente, alguém vai dar uma oportunidade, olha, de ordem do pastor presidente. Onde é que está isso? Onde é que está lá na Bíblia que Jesus ordenou o pastor presidente? Né? Lá no Concílio de Jerusalém tinha pastor, não tinha nem presidente. Entendeu? Então as pessoas hoje colocaram essa alcunha aí de pastor presidente, exatamente para dar uma conotação de poder político sobre os demais pastores. Então, meus amados irmãos, o resultado de tudo isso, que é divisões. Divisões. Nós hoje temos poucos estados no Brasil que tem uma convenção só. Me parece que o Rio Grande do Norte é um só, o Rio Grande do Sul é uma só, certo? Alagoas, aqui no Nordeste, também é uma só, mas a maioria tem 3, 4, 5, 6 convenções. E a Convenção Geral registra todos. Né? Isso é um incentivo a essas divisões. Essas divisões. Aí você pode dizer, pastor Everaldo, eu não sou obrigado a ficar com quem não gosta de mim, certo? Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Será que Jesus não conhecia as dissidências que havia no Concílio de Jerusalém? Será que os apóstolos não sabiam? Eu quero dizer aos irmãos que havia dentro do concílio brigas homéricas entre os apóstolos, São Paulo, São Pedro, certo? E Barnabé. Essa turma toda discutia, certo? Brigava mesmo, só não ia aos tapas, mas brigava. Mas eram brigas de ideias. E depois, não. Eles se conciliavam, certo? E não se via criar outro concílio, Concílio de Jerusalém 1, Concílio de Jerusalém 2, Concílio de Jerusalém 3, de forma nenhuma. Então hoje ninguém pode divergir que já sai para criar uma convenção, já sai para criar outra convenção. Por quê? Porque os que assumem a presidência da convenção, eles não têm a consciência de que aquilo é rotativo. Alguns estatutos colocam até a palavra vitalícia, que é inconstitucional. Por que é inconstitucional, pastor Everaldo? Porque a associação, o pressuposto de uma associação é o direito de votar e ser votado. Votar e ser votado. Certo? Aí você diz, mas o Código Civil admite que você pode dar privilégio, ele admite você dar alguns privilégios a categorias e não a uma pessoa. O Código Civil brasileiro não admite privilégio a um associado, ele admite um grupo de associados. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, o cargo de presidente da convenção, da nossa convenção, é privativo de pastor e não de evangelista. Por quê? Porque tem vários pastores, uma gama de pastores, certo? Não é para beneficiar um só. Agora, quando você coloca uma pessoa só e diz que é vitalício, ele é Deus,
Ele vai ficar a vida toda naquele lugar e não dá oportunidade para outras pessoas. Aí gera essa insatisfação e o resultado disso, meus amados irmãos, é a proliferação dessas convenções. Algumas só convenção de ódio, de ressentimento, né? Uns não se dão mais, volta para lá, depois volta para cá, e aí está formado a bagunça que hoje é a criação de convenção da Assembleia de Deus no Brasil, com todo respeito. É uma bagunça, porque os critérios não são observados. Não são observados. Eu me lembro que na época do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nós fizemos uma reforma estatutária e colocamos lá que, por exemplo, um dos critérios, além da quantidade de membros, era ter a anuência das convenções da região. Não sei se isso ainda está sendo respeitado. Acho muito difícil, porque o cabo briga com um, ele não vai dar anuência para ele criar outra convenção. Né? Então, o que nós temos que voltar, irmãos, é o modelo da igreja primitiva. É o modelo da igreja primitiva, certo? A gente precisa, e aí a gente critica muito a igreja católica, mas a igreja católica não anda criando vários sínodos. Só tem uma CNBB no Brasil. Né? Você não vive criando várias convenções. Nós temos várias convenções nacionais da Assembleia de Deus no Brasil. Certo? Não é mais só a CGDB, tem outras. Então a gente precisa voltar. Porque isso, meus amados irmãos, além de não ser bíblico, além de não ser espiritual, gera como está gerando escândalo no Brasil. E o que é que as pessoas dizem de nós? Dizem, não, as convenções hoje é fábrica de dinheiro. Eles criam convenção só para criar anuidade, né? Para aumentar patrimônio de determinados presidentes. Infelizmente, a gente não tem autoridade para desmentir isso, porque isso é uma realidade. Então, essa é a minha opinião, né, aqui para os irmãos. Acho que deveria ser observado um critério mais rigoroso para a criação de convenções, certo? Para não se abrir um precedente e daqui a pouco tem mais convenções do que igreja. Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos vocês. Se inscrevam no meu canal, viu? E dão aí o like, porque quando o velho falar aqui, vocês são avisados. Um grande abraço, a paz, Senhor. Tchau.